Olá pessoal, dando continuidade na aula 1, agora a gente vai ver o tópico 3, que é permutação simples. Vamos começar aqui para ilustrar a seguinte situação-problema. Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los no mesmo número, podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Então a gente está querendo formar números de 3 algarismos e a gente não pode repetir esses números dentro desse... A gente não pode repetir esses algarismos dentro desse número. Então vamos lá primeiro fazendo o diagrama de árvore para ver como é que vai funcionar isso. O primeiro algarismo, vamos supor que a gente escolhe o 1. Se a gente escolher o 1, olha, não pode repetir. Então, na dezena agora a gente pode ter o quê? O 2 e o 3, porque a gente já escolheu o 1. E se a gente tem o 2, olha só, não pode repetir. Se a gente tem o 2 aqui, tendo escolhido 1, agora só falta o 3. E tendo escolhido 1 e tendo escolhido 3 para cá, só falta o 2. Da mesma forma a gente faz com 2. Se a gente escolher o 2, a gente vai poder ter o 1 e o 3. E se a gente escolher o 1 aqui, a gente vai ter o 3. Se a gente escolher o 3, a gente vai ter o 1. E da mesma forma aqui, 2 e 3. Se a gente escolher o 2 aqui, vai ser o 3. Se a gente escolheu... Desculpa, 2 e 1. Se a gente escolher o 2 aqui, vai ser o 1. E se a gente escolher o 1 aqui, vai ser o 2. Então a gente formou os números 123, 132, 213, 231, 321 e 312. Então, quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los, a gente consegue formar? 6 números. Professor, posso utilizar o princípio fundamental da contagem aqui? Pode sim, mas vamos lá. O princípio fundamental da contagem aqui vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente não pode repetir esses números. Então aqui, para o primeiro algarismo, a gente tem um conjunto aqui, ó, 1, 2 e 3. A gente tem que usar esses 3 números na formação de um número de 3 algarismos, né? Então a gente pode utilizar aqui, na unidade de centenas, a gente tem quantas possibilidades de utilização? A gente tem essas 3 possibilidades. Na unidade de dezena, a gente tem que lembrar que a gente já vai estar usando uma unidade aqui na centena. Ó. Centena, dezena, unidade. A gente já vai estar utilizando um número aqui. Não sei qual, pode ser qualquer número, mas a gente já vai estar utilizando um número aqui. Então, sobrou quantos números para a gente colocar aqui? 2, então 2 possibilidades. Agora, para a unidade, sobrou quantos? 1. Quanto é isso aqui? Olha só, 3, 2, 1. 3 vezes 2 vezes 1. Lembra que a gente tinha visto lá o fatorial? Então, o fatorial já está aqui já, ó. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 3 fatorial. 3 vezes, que é igual a quanto? 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Joia? Vamos lá agora. Anagramas. Quantos anagramas tem a palavra anel? O que é anagrama? Anagrama é quando você embaralha as letras de uma palavra. Aí você forma outras palavras, não necessariamente com sentido, não precisa ter sentido, mas a gente consegue formar outras palavras com as mesmas letras. Então é o seguinte, a palavra anel tem 4 letras. Então, como que a gente faz? A gente tem que usar essas 4 letras para formar novas palavras, né? Então, se a gente pegar o A aqui, de início, a gente vai ter a possibilidade de usar para a segunda posição o N, ou a gente utiliza o E, ou a gente utiliza o L. Se a gente já tendo utilizado o A e o N, na terceira posição a gente vai utilizar o quê? O E ou o L. Tendo utilizado o A, o N e o E, a última posição aqui vai ser o L. Tendo utilizado o A, o N e o L, a última posição vai ser o E. Da mesma forma aqui, ó. Se a gente utilizou o A e o E, vai sobrar o quê? O N e o L. Utilizando o N aqui na terceira posição, vai sobrar qual? O L. Utilizando o L aqui na terceira posição, vai sobrar qual para a quarta? O N.
E aqui da mesma forma, a gente tendo utilizado o A e o L, vai sobrar o N e o E. Tendo utilizado o N, vai sobrar para a última posição o E. Tendo utilizado o E, vai sobrar para a última posição o N. Então, só de anagramas, só de embaralhamentos que começam com a letra A, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Só que a gente já tem 6 palavras. Agora, o que acontece? Isso aqui começa com a letra A. Agora, e aqui começa com a letra N? Aqui começa com a letra E. E aqui começa com a letra L. A gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? Se começa com a letra N, a gente tem qual a possibilidade? A, E e L. E assim vai fazendo. Se começa com a letra E, a gente vai ter quais possibilidades para a segunda posição? E vai fazendo. Só que notem aqui, a gente tem quantas possibilidades aqui para começando com a letra A? Quantas palavras começando com a letra A? 6. Para a letra N a gente vai ter 6, para a letra E a gente vai ter 6 e para a letra L a gente vai ter 6. 6 vezes 4, 24 palavras ao total. Só que é o seguinte, pessoal, a gente pode fazer isso, a gente fez aqui, a gente contou, né? O que a gente fez aqui, a gente contou todos aqui como se a gente tivesse feito tudo. Não fiz tudo, mas é como se a gente tivesse feito tudo e contado quantas palavras ia formar no final das contas. Para a gente utilizar, a gente pode utilizar o princípio fundamental da contagem aqui para resolver essa situação? Pode também e vai deixar as coisas mais fáceis. Por exemplo, a gente tem as 4 letras, né? O A, o N, o E e o L. E aí, como é que a gente faz? A gente vai ter que colocar uma letrinha nessa primeira posição, a gente vai ter que colocar uma letrinha na segunda posição, a gente vai ter que colocar uma letrinha na terceira posição e uma letrinha aqui na quarta posição. E aí, como é que fica? Na primeira posição, a gente tem quantas possibilidades de letra? 4. 4 possibilidades de letra. Então, a gente vai ter o 4 aqui. Já usamos uma letra aqui na primeira posição. Na segunda posição, se a gente já utilizou uma letra aqui, a gente vai ter quantas possibilidades de letras agora? 3. Então, já usamos aqui. Na terceira posição, usamos mais uma das letras. Então, quantas letrinhas a gente pode utilizar aqui? 2, né? Porque a gente já tinha utilizado 2. Agora é o seguinte, quantas sobrou para cá? A gente utilizou 1, 2, 3. Anel tem 4 letras, então se a gente já utilizou 3, vai sobrar apenas uma, né? Isso, olha só. O que é isso aqui? Isso aqui não é nada mais, nada menos que 4 fatorial, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Olha só, os resultados batem. Joia? Ficou bacana? Então, uma simples definição de permutação simples, a gente pode descrever como permutação com a letra P de N, que vai ser igual a N fatorial. O que é esse N aqui? É o número total de termos, de elementos. Se for um anagrama, é o número total de palavras. Se for um conjunto de números, é o número total de números que a gente tem. E aí, por exemplo, permutação de 3 vai ser igual a quê? 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Permutação de 4 vai ser igual a 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Joia, pessoal? Aí é só resolver. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Joia. Isso aqui a gente está vendo, então, como que a gente faz para lidar com permutação de conjuntos cuja todos os elementos são diferentes. E se esse conjunto tiver elementos iguais? Por exemplo, uma palavra que tem uma letra igual, 16, por exemplo. Tem várias letras iguais dentro dessa palavra. Como é que a gente faz esses vários anagramas aí? É isso aí que a gente vai ver
no tópico 4 do próximo vídeo. Espero vocês lá.